A interação entre os animais e os seres humanos podem ser muito engraçadas e, às vezes, um pouco assustadoras. Afinal, nós nunca sabemos como os animais vão reagir. Antes de começar, deixa o like e se inscreva no canal. E agora confira, ele quebrou o vidro do urso polar. Vidro protetor. As crianças adoram zoológicos e conhecem os animais de diferentes espécies, mas é claro que nem sempre elas têm noção do perigo que podem estar correndo. Esse menininho, por exemplo, estava todo empolgado vendo um leão pela primeira vez, mas mal sabe ele que se o vidro não estivesse entre os dois, ele poderia ter se dado muito mal. O leão se joga contra o vidro e, ao que parece, ele estava querendo muito alcançar a criança que o observava. Aquário do shopping. Alguns shoppings adoram ideias criativas de coisas para exibir, principalmente em datas comemorativas. E esse aqui tinha como uma das suas principais atrações um enorme aquário. O problema é que o aquário começou a vazar no meio do shopping com um fluxo de água bastante intenso que poderia alagar o lugar em questão de minutos. Elefante. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os elefantes são muito agressivos e perigosos, principalmente por conta do seu tamanho e sua força. E este aqui resolveu atacar um carro em que algumas pessoas estavam, e como a gente pode ver, com apenas um toque ele consegue destruir o para-brisa do veículo. Para tentar se livrar do elefante, o motorista resolveu dar ré no carro e continuar num estilo de direção diferente. O problema é que o elefante não desistiu da sua perseguição e continuou correndo atrás do carro. Por sorte, o animal acabou desistindo de perseguir o carro, mas essa história poderia ter acabado de forma muito pior se ele tivesse disposto a perseguir o carro por mais tempo. Macaco em fuga. Os animais são muito mais inteligentes do que podemos imaginar e muitas vezes a capacidade deles nos pega de surpresa. Como este macaco que resolveu fugir do zoológico em que vivia e, para surpresa de muitas pessoas, ele foi esperto o suficiente para conseguir um objeto e bater no vidro da cela até quebrá-lo. É chocante que ele tenha tido essa capacidade e esperteza. No final, ele acabou ficando um pouco assustado com a situação e desistiu da sua fuga. Mas os funcionários do zoológico decidiram aumentar as medidas de segurança depois que isso aconteceu. Afinal de contas, ninguém quer um grupo de macacos à solta por aí, né? E parece que esse não foi o único caso de macaco tentando fugir da sua cela de um zoológico. Esse é um outro caso que foi filmado por um macaco que estava tentando quebrar o vidro para fugir, mas este aqui parece não ter conseguido ir tão longe quanto o macaco mostrado no caso anterior. Para a sorte dos visitantes, ele acabou desistindo. Tartaruga voadora. Você pode nunca ter visto uma tartaruga voadora antes na sua vida, mas aqui está um caso que comprova que elas existem. Bom, na verdade, elas não voam, mas esta mulher que estava viajando de carro acabou tendo seu para-brisa atingido em cheio por uma tartaruga. É um pouco difícil entender como exatamente isso aconteceu, mas fato é que o animal ficou preso no vidro do carro de forma impressionante e inacreditável. Provavelmente o animal foi atingido pela roda do carro e isso acabou aumentando e muito a sua velocidade. Por sorte, a mulher que estava no carro não se machucou. Já a tartaruga não teve tanta sorte. Ela sofreu vários ferimentos por conta do vidro e precisou ser levada para uma clínica veterinária para répteis. Ele quebrou o vidro do urso polar. Os ursos polares são criaturas realmente fascinantes e eles podem ser vistos curtindo um mergulho em alguns zoológicos, mas é claro que ninguém quer ver um urso desses muito de perto. Afinal, eles são conhecidos por serem extremamente perigosos. E esses homens passaram por uma situação tensa em um aquário onde um desses animais estava. O animal estava nadando tranquilamente e se exibindo um pouco para os visitantes. Mas quando ele subiu para sair do quarto, acabou tropeçando em uma pedra que atingiu o vidro do aquário em cheio. Bom, eu nem preciso dizer que os homens não pensaram duas vezes antes de sair dali da corrente, já que não queriam dar de cara com um animal. Tubarão. Assim como no caso do urso polar, os tubarões também são animais fascinantes e assustadores. E neste museu, as pessoas podem ter uma experiência interessante com os animais. Elas são convidadas a visitar o aquário dos tubarões, onde são aconselhadas a não tocar no aquário, embora sintam muita vontade de fazer isso. Mas quando eles fazem isso, acabam tendo uma surpresa nada agradável e bem assustadora. Parece que esse homem não estava esperando por isso. Cervo vai às compras. Este cervo resolveu que precisava renovar o seu guarda-roupas e foi às compras, mas como nós podemos ver, ele não estava muito habituado com a tecnologia e com o ambiente. Ele tem alguns problemas com a porta e em alguns momentos parece que vai atacá-la. Com isso, só resta uma alternativa a ele: atravessar a vitrine. E é isso mesmo que o animal faz, e o prejuízo da loja parece ter sido alto por conta dessa atitude. Mas o que mais me impressiona nas imagens é a tranquilidade das pessoas enquanto o cervo estava na loja. Aquário.
Eu mostrei um caso de aquário que estourou, mas não deu grandes problemas anteriormente, mas este caso aqui é diferente. O caso aconteceu em Xangai, em um shopping onde estava um aquário que exibiu o fundo do mar com vários animais. E como você pode ver nas imagens, o aquário simplesmente estoura atingindo as pessoas que estavam por ali, e este aquário tinha inclusive tubarões, para o desespero de quem estava por lá. Depois disso, é claro que o socorro foi chamado para conseguir retirar as pessoas de lá. Uma verdadeira tragédia, já que algumas pessoas acabaram sendo gravemente feridas e alguns dos animais que estavam no aquário não sobreviveram. Cabeça dura. Esta girafa provavelmente estava com fome e resolveu tentar arrumar um lanche com os turistas que estavam por ali em um carro, mas a mulher acabou se assustando um pouco com o animal e tentou se livrar dela. O problema é que a solução que ela conseguiu não foi muito eficiente. A mulher tentou fechar o vidro da janela do carro para expulsar o animal, mas ela era mais cabeça dura do que imaginava, e em ambos os sentidos. A girafa continuou com a cabeça dentro do carro e, para a surpresa da mulher, o vidro do carro simplesmente estourou. No fim das contas, ela não resolveu o problema que estava tendo e só arrumou outro. Gorila furioso. Os gorilas são uma grande atração dos zoológicos e as crianças amam ver esses animais em ação. Mas como muitos sabem, eles não são um dos animais mais amigáveis do mundo, pelo contrário. Esta garotinha assistiu uma briga entre dois desses animais e resolveu imitar o gesto que eles fazem batendo no peito. O problema é que esse é um sinal para os gorilas e ele não interpretou bem o gesto da menina, ficando furioso. Enfurecido, ele parte para cima do vidro que protege os visitantes. E por isso que existem essas proteções, né? Ainda bem! Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo de hoje? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!